Queridos irmãos e Aldins, a paz de Ial, e a paz de Ialcha a todos. Mais uma vez estamos aqui em defesa da lei e dos mandamentos de Ial. Quero agradecer cada irmão e Aldim que tem participado do nosso canal, que tem ouvido as nossas mensagens, pois o objetivo é levar este conhecimento da lei e dos mandamentos de Ial para o povo Ialdim. Quero agradecer também aos irmãos que ainda estão na Babilônia. Agradeço a todos que por aqui passaram e ouviram a mensagem. Irmãos, iremos hoje trabalhar em cima de mais um tema relacionado à lei e os mandamentos de Ial, e iremos abordar também um tema que é muito importante para os Ialdins, que é a Páscoa. A Páscoa que está chegando, e com isso iremos também entrar no tema da Páscoa. Iremos levar para os Ialdins um grande conhecimento sobre a Páscoa, no qual os irmãos ainda não têm. Então, a cada vídeo postado iremos abordar em primeiro lugar a lei e os mandamentos de Ial, e depois temas como a Páscoa, o jejum, a oração e muitos outros temas nos quais os irmãos ainda não têm conhecimento. Irmãos, estou lendo a Bíblia, a Escritura Sagrada com nomes transliterados. Essa Bíblia é muito boa, e possui uma tradução muito verdadeira, muito pura. É uma Bíblia na qual gosto muito de ler. Eu também gosto muito da Bíblia israelita. Ela também possui uma tradução muito boa. Essas duas Bíblias possuem uma ótima tradução, e te possibilitam um melhor entendimento e compreensão das leis, e dos mandamentos de Ial, e de outros temas. Hoje iremos ler Levítico 26 e verso 14 ao 16, mas antes quero lembrar mais uma vez, que os irmãos devem largar a Bíblia João Ferreira de Almeida, e também outras Bíblias paganizadas, nas quais não contém o nome de Ial e de Ialcha, pois são Bíblias que foram preparadas para que você não chegue ao conhecimento da verdade. São Bíblias que contêm uma tradução que te tira totalmente do foco e do entendimento. Irmãos, ao longo do nosso trabalho no canal e dos nossos ensinamentos, também iremos arrumar meios de todo mês doar uma Bíblia para os irmãos Ialdins que não têm condições de comprar, pois sabemos que muitos irmãos não conseguem comprar, porque a Bíblia que contém o nome de Ial e Ialcha é cara demais, e muitos irmãos não têm condições de comprar. Mas abordaremos esse assunto mais a fundo em outro momento. Agora voltaremos para o livro de Levítico. Abram a Bíblia em Levítico 26, verso 14 ao 16, e os irmãos que ainda não têm a Bíblia com os nomes de Ial e Ialcha, podem usar a Bíblia João Ferreira de Almeida para acompanhar, mas verão no decorrer da leitura, que o entendimento de uma Bíblia é muito diferente da outra, pois o propósito da Bíblia João Ferreira de Almeida é que os irmãos leiam, e não cheguem a lugar nenhum, pois não estão compreendendo a vontade de Ial. Irmãos, o tema que iremos ler em Levítico 26, verso 14, 15 e 16, é o castigo por desobediência dos mandamentos e das leis. A palavra diz assim: mas, se não me ouvirem, e não cumprirdes todos estes preceitos, e se rejeitardes os meus regulamentos, e na sua vida desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus preceitos, mas violeis a minha aliança, então eu, com efeito, isto farei. Vocês, porei sobre vocês o terror, a tísica e a febre ardente, que consumirão os olhos, e farão definhar a vida. Em vão semeareis a sua semente, os seus inimigos a comerão. Assim seja, meus irmãos, assim seja. Mas vamos ler novamente, meus amados, pois provavelmente aí na tua Bíblia João Ferreira de Almeida, na tua Bíblia King James, na tua Bíblia Sociedade Bíblica do Brasil, e em outras versões, provavelmente a interpretação está puxando para um lado assim, que tu não compreende muito o que Ial está te falando, não é? Aí eu vou ler novamente na nossa Bíblia Escritura Sagrada, com nomes transliterados, na qual vem trazendo o nome de Ial e de Ialcha. Eu vou ler de novo, para que fique bem explicado. O castigo que vem sobre o homem e a mulher que não guarda as leis e os mandamentos de Ial. E a palavra diz assim: mas, se não me ouvirem, e não cumprirdes todos estes preceitos, e se rejeitardes os meus regulamentos, e na sua vida desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus preceitos, mas violeis a minha aliança, então eu, com efeito, isto farei. A vocês, porei sobre vocês o terror,
a tísica e a febre ardente, que consumirão os olhos, e farão definhar a vida. Em vão semeareis a sua semente, os seus inimigos a comerão. Irmãos, vou ler até aqui, Levítico 26 versos 14 ao 16, mas essa passagem completa está em Levítico capítulo 26 do verso 14 em diante. Verão que é só maldição que Iau promete por consequência da desobediência do homem e da mulher, por não guardarem as leis e os mandamentos. Será que os irmãos estão compreendendo a importância que tem do homem e da mulher e Aldim guardarem as leis e os mandamentos? Porque lá no livro do Êxodo era morte mesmo, morte com pedrada. Mas aqui no livro de Levítico, não é mais com pedrada. Simplesmente é uma maldição que cai sobre o homem, e vai matando ele devagar até os dias de hoje. Então o povo e Aldim, ele precisa guardar as leis e os mandamentos. Isto é fato, meus irmãos, isto é fato. Eu quero ler aqui rapidinho o livro de Salmos 1, os versos 1 e 2. Abre tua Bíblia aí, meus irmãos, mas provavelmente a tradução está bem diferente. Porque a meta dessas Bíblias que vêm com o nome de Baal, e com o nome de Zeus, a meta é que os irmãos não cheguem a nenhum entendimento. Vamos ver aqui Salmos 1 e versos 1 e 2, e olha que Salmos 1 está dando testemunho de Levítico 26. Porque cada livro tem que dar testemunho do outro. Não tem essa de tu ler um livro, e ele não dar testemunho do outro livro. Ele tem que dar. O livro que os irmãos lerem dentro das Escrituras, ele tem que dar testemunho do outro. Se por acaso os irmãos estiverem lendo um livro no qual não dar testemunho, provavelmente esta passagem foi acrescentada, porque os profetas e os apóstolos, todos eles deram testemunho um do outro. Todos eles. Então vamos ler agora Salmos 1 e versos 1 e 2, a palavra diz assim: Abençoado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos transgressores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na Torá de Iau, e recita em voz baixa de dia e noite. Vamos ler de novo? Assim seja, para ficar bem explicadinho, que o livro de Salmos está dando testemunho do livro de Levítico. A palavra diz: Abençoado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos transgressores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer a Torá de Iau, e recita em voz baixa de dia e noite. Então aqui nós temos dois problemas, irmãos. O primeiro é que lá na Babilônia, pastores debocham do nome de Iau e de Iausha. Há pastores que até ficam imitando o nome de Iau dizendo que é Miau. O que mais nós temos hoje no YouTube é esse tipo de escarnecedores e zombadores. Mas meu irmão Melquisedeque, qual é o segundo problema? É que nós temos também Aldins, irmãos e Aldins, que zombam e escarnecem dos mandamentos e das leis de Iau. Qual a diferença do pastor da Babilônia e do Ialdim que está zombando das leis e dos mandamentos de Iau? Nenhuma. Não há diferença em nenhum dos dois, pois todos dois são escarnecedores. E cada um deles tem grupos, multidões, eles conseguem arrastar multidões. Então, meu amado, como lemos algumas passagens, este vídeo vai ficar um pouco grande. Não é de costume dos irmãos, o povo Ialdim, que luta em defesa das leis e dos mandamentos de Iau, não é de costume os irmãos fazerem vídeos grandes, mas este vídeo vai ficar um pouco maior, pois há uma grande necessidade de levar esse conhecimento para os irmãos Ialdins e para muitos irmãos que ainda estão na Babilônia, mas têm um grande respeito pelo nome de Iau e de Iausha. O tempo é chegado, meus irmãos. E como foi no tempo de Moisés, amados, muitos ficaram para trás, porque não quiseram guardar as leis e os mandamentos de Iau. E também não vai ser diferente no nosso tempo. Já conhece o nome de Iau? Assim seja. Já conhece o nome de Iausha? Assim seja. Mas, agora tem que ter conhecimento das leis e dos mandamentos. E tem que praticar. Não tem que ter medo de praticar. Não tem que ter medo de pôr em prática. Tem que ter medo sim, mas de não estar praticando. Então voltando a Salmos 1 e verso 1, Abençoado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos transgressores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O povo Ialdim não tem líder. O povo Ialdim é guiado pela palavra de Iau. O povo Ialdim é guiado quando ele guarda as leis e os mandamentos. Ele não precisa de líder. Então por isso a palavra diz assim: Abençoado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, basta tu guardar a lei e os mandamentos. Tu já tem o nome de Iau, e tu já tem o nome de Iausha.
tu não precisa de líder. O Ruach Kadosh que te conduz. Agora se tu não guarda os mandamentos e as leis, mesmo tu pronunciando o nome de Yahweh e de Yahusha, tu precisa ter um líder. Assim seja. Vamos ler agora 1 João 2, versos 1 ao 6. Vamos lá, irmão, abre tua Bíblia aí, Aldim. Deixa de preguiça, abre a Bíblia para ler também. Eu sei que a tua Bíblia é uma João Ferreira de Almeida, porque foram essas Bíblias que foram espalhadas para o mundo todo. Mas, Yahweh vai te ajudar. Tu vai receber uma Bíblia com o nome de Yahweh e de Yahusha, e tu vai poder ver a verdade. Tu vai ver o nome de Yahweh e de Yahusha diante dos teus olhos, e não o nome de Baal e de Zeus. Lembra, eu estou lendo uma Bíblia chamada Sagrada Escritura, nomes transliterados. Agora vamos ler 1 João 2, versos 1 ao 6. E a palavra diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém errar, temos um advogado junto ao Pai, Yahusha o ungido, o justo. E ele é a propiciação pelas nossas transgressões, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus preceitos. Compreende, meus irmãos? Tu conhece Yahweh, guarda os mandamentos dele. Quando tu guarda os mandamentos dele, tu conhece ele. Tu não guarda, então tu não conhece ele. Continuando a leitura, a pessoa que diz, eu conheço, e não guarda os seus preceitos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Entretanto, qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Yahweh. E nisto sabemos que estamos nele. A pessoa que diz está nele, também deve andar como ele andou. Assim seja. 1 João 2, versos 1 ao 6. Olha que ensinamento maravilhoso, meus irmãos. Não tem como eu não compreender, pois a Bíblia que eu estou lendo é bem transparente, ela não tem meio termo, ela é bem esclarecida, ela não deixa dúvidas, ela é uma escritura que tem o nome de Yahweh e de Yahusha. Os meus olhos estão diante do nome de Yahweh, eu não preciso ver o nome de Baal para substituir pelo de Yahweh, pois o nome de Yahweh está aqui na escritura. O nome de Yahweh aparece mais de 2.600 e poucas vezes aqui na escritura. Desde Gênesis a Apocalipse, o nome de Yahweh está aqui. Por isso a importância dos irmãos abrirem mão destas Bíblias paganizadas. Porque senão os irmãos vão continuar desprezando as leis e os mandamentos. E como se não bastasse, ainda tem Yaldins ensinando que não se deve guardar as leis e os mandamentos. E isso te coloca debaixo de maldição, como vimos no livro de Levítico 26. Por isso os irmãos que guardam têm que ensinar para os que não guardam a importância das leis e dos mandamentos. Vamos dar um pulinho em 1 João 3, versos 1 ao 10. E a palavra diz assim: Vede que grande amor nos concedeu o Pai, de sermos chamados filhos de Yahweh. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Amados, agora somos filhos de Yahweh, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. O veremos como ele é. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o erro também transgride a Torá, porque o erro é a transgressão da Torá. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar as transgressões. E nele não há erro. Todo o que permanece nele não peca. Todo o que peca não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do adversário, porque o adversário peca desde o princípio. Para isto o Filho de Yahweh se manifestou, para destruir as obras do adversário. A pessoa que é nascido de Yahweh não peca, porque sua semente permanece nele, e não pode errar, porque é nascido de Yahweh. Nisto são manifestos os filhos de Yahweh, e os filhos do adversário. Quem não pratica a justiça não é de Yahweh, nem o que não ama seu irmão. Assim seja. Acabamos de ler 1 João 3, versos 1 ao 10. O próprio João dando testemunho dos mandamentos que nós lemos lá em Levítico, lá em Salmos. Nós estamos falando dos últimos livros da Bíblia. 1 João e 2 João dando testemunho. Então, meus queridos irmãos, aqui estão provas que os Yaldins que amam Yahweh, que amam Yahusha, têm que guardar as leis e os mandamentos, e têm por obrigação ensinar. Agora, se o irmão Yaldim não quer guardar, quer seguir o caminho da Babilônia, pois a Babilônia ensina que tu não deve guardar, a Babilônia ensina que o Jesus da igreja deles aboliu, jogou por terra, não presta mais a lei do Pai Celestial.
O Jesus da Babilônia lá, do povo pagão ensina que tu não deve guardar. É o primeiro ensinamento que tu recebe quando chega na Babilônia, que tu tem que ficar no novo, para tu não compreender nada, e ir mais rápido para dentro do buraco. E agora tem Yaldins que estão com o mesmo ensinamento da Babilônia, dizendo que tu não deve guardar, dizendo que tu não tem que praticar. Mas eles não te dizem que tu vai ficar debaixo de maldição. Aí tu tem na Babilônia eles dizendo que tu não deve guardar. Tu tem Yaldins também dizendo que tu não deve guardar. Vamos lá, vamos continuar. Aí tu tem lá na Páscoa se come peixe na Babilônia. Tem Yaldins também comendo peixe. Mas Ial manda comer um carneiro ou um cabrito. Mas tem Yaldim comendo peixe. Lá na Babilônia a ceia de Ial e de Ialcha é todo mês. Tem Yaldim que está ensinando que a ceia de Ial e de Ialcha é todo mês. Ué, estão ensinando a mesma coisa. Lá na Babilônia ensina que tu tem que guardar o domingo, e tem Yaldim ensinando que tu tem que desprezar o sábado e guardar o domingo. Ué, estão ensinando a mesma coisa Ainda não saiu da Babilônia não? Ou saiu da Babilônia, e veio trazendo embrulho debaixo do braço, igual o povo Yaldim, quando saiu do Egito, que no meio do deserto ainda tinha embrulho da Babilônia debaixo do braço, dentro da mala. Como é que é isso? Me explica aí, eu preciso entender um pouquinho. Aí tu pega um monte de Yaldim que não consegue abrir a escritura para ler, até porque quando abre já está contaminada. Aí não vai compreender mesmo. Mas como é que vai compreender? Bota teu joelho no chão, bota o rosto na terra, chora e clama, pedindo a Ial para abrir o teu entendimento, que ele vai mandar uma Bíblia até onde tu está, uma Bíblia que tenha o nome dele, uma Bíblia que tenha o nome do filho dele, uma Bíblia que tenha uma interpretação na qual tu vai entender que precisa guardar as leis e os mandamentos, que tu precisa guardar o dia do sábado, o Shabá, que é benção na tua vida, é uma prosperidade separada para ti. Tudo vai prosperar na tua vida quando tu guarda o dia do sábado, o Shabá. Tu não vai precisar ir na fogueira santa, na campanha da prosperidade, nada disso. Tu não tem que estar no meio de grupos para orar. Tu vai orar dentro do teu quarto, do jeito que Yalcha ensinou a mulher samaritana. Meus irmãos Yaldins, este ensinamento não é para muitos. Este ensinamento aqui, que está sendo trazido por um grupo de Yaldins, que estão em defesa das leis e dos mandamentos, não é para muitos, pois Elias não ensinou a muitos. Muitos ouviram, mas poucos guardaram. Jeremias ensinou a muitos, mas poucos tomaram posse. Moisés ensinou a muitos, mas poucos tomaram posse. Josué ensinou a muitos, mas poucos tomaram posse. E também não foi diferente no tempo de João Batista, que estava no Rio Jordão ensinando, para que o povo voltasse para as leis, e que guardassem os mandamentos, e que ajudassem ao próximo. Muitos ouviram, mas poucos tomaram posse. E também não foi diferente com os apóstolos, pois Paulo fala lá em Atos 20, e verso 29 assim: Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Ou seja, amados, Paulo diz que esses lobos vão destruir com a igreja, vão mudar tudo, e vão ensinar a profanar o Evangelho Santo, os mandamentos e as leis. Assim seja. Para terminar, meus amados, como eu falei que ia comentar o tema da Páscoa, vamos falar rapidinho a importância de comemorar a Páscoa, a importância do povo Yaldim comemorar a Páscoa. A Páscoa foi escolhida por Ial como uma festa muito importante para ele. Foi Ial que determinou a festa da Páscoa, mas quando Ial determinou a festa, ele também disse como ela seria, e como ele queria a celebração da Páscoa. Ial não mandou ninguém comer peixe não, meus irmãos. Ial explicou bem como ele queria a festa da Páscoa. Ial falou: Olha, Moisés, está chegando o dia da minha festa da Páscoa, e eu quero desse jeito. Eu quero que vocês peguem um cabrito de 1 ano, sem defeito nenhum, não quebrem os ossos dele, e eu quero que vocês comemorem a celebração da Páscoa. Cada família vai pegar um carneiro ou um cabrito, e não vai quebrar os ossos dele. Vão assar ele, não vão cozinhar ele no leite, vocês vão assar. E então, meus irmãos, Ial ali determinou como ele queria a celebração da Páscoa. E quando a família era muito pobre, se juntavam 2 ou 3, e compravam um carneiro ou um cabrito, e celebravam a festa da Páscoa. E Ial fala mais: Eu quero que eles se alegrem na minha festa da Páscoa. E ali o povo Yaldim comiam. Ial determinou que o que sobrasse do carneiro ou do cabrito,
eles não deixassem para o outro dia, eles queimassem na brasa. E então a festa da Páscoa é uma festa que os Yaldins têm que comemorar. Tem que celebrar esta data da maneira que Yal pede. Não é comendo peixe, comer peixe é lá na igreja católica, comer peixe é lá na igreja evangélica, comer peixe é lá na Babilônia, meus irmãos. E Yal pede que esta celebração seja 7 dias comendo pão asmos, então existe requisitos que os irmãos Yaldins precisam seguir. A festa mundana foi embora aí. Agora está chegando a festa santa, que é a festa da Páscoa. Yal não mandou ninguém comer ovo de Páscoa, ele mandou celebrar comendo um carneiro ou um cabrito. Eu queria muito entrar no tema da ceia, mas para o vídeo não ficar tão grande, não vou me aprofundar, mas a ceia de Yahshua é na Páscoa. Por isso que Yahshua diz, fazei isto em memória de mim. Mas o que é um memorial? Um memorial é anual. Quando Yahweh fala para Moisés é uma festa perpétua, isso quer dizer que é todo ano. E quando Yahshua diz fazei isto em memória de mim, é todo ano. A ceia de Yahweh e de Yahshua é na Páscoa, é todo ano. Não é igual a Babilônia todo mês. Lá na mãe do paganismo é todo mês, lá na filha da Babilônia é todo mês. Tem Yaldins que também comemora todo mês. Ué, é tudo junto então? Amados, a ceia é na Páscoa. Os irmãos não compreendem o que está escrito nas Escrituras? É anual. Meus irmãos, vamos parar por aqui, pois o vídeo já ficou muito grande, mas era importante. A mensagem vai ser entregue. A mensagem de Elias, a mensagem de João Batista, a mensagem de Abraão, a mensagem de Moisés, de Enoque, de Eliseu, de Josué, de Jeremias, vai ser entregue. O Yaldim gostando ou não gostando, a mensagem vai ser entregue, pois estamos aqui em defesa das leis e dos mandamentos, e do testemunho de Yahshua. Que assim seja. Um forte abraço e um beijo no coração de cada Yaldim.